seu filho que é autista, ele é mal-humorado, ele não gosta de conversar, é extremista? Realmente é assim mesmo? O vídeo de hoje nós vamos apresentar alguns pontos, 8 no total, falando sobre características negativas que possa ser que muitos autistas tenham, e vamos mostrar que tem ligação com o autismo. Vai ser um outro ponto de vista diferente e eu peço a você que se inscreva no canal e veja até o final desse vídeo porque você vai gostar muito. Imagine a seguinte situação. O motorista, ele está dirigindo, mas ele não respeita as leis de trânsito. Ele dirige na contramão, ele não para no sinal vermelho, ele não para na faixa de pedestre quando tem pessoas passando. O que você acha desse tipo de pessoa? Provavelmente veio à sua mente que ele é um barbeiro. Mas agora deixa eu lhe dar mais uma informação adicional. Ele vem de outro país e nesse país dele, as leis de trânsito são totalmente diferentes daqui no Brasil. E agora eu lhe pergunto, ele realmente é um barbeiro? Provavelmente não, ele só não conhece as leis de trânsito. No autismo isso também é semelhante, porque as mães ou pais, profissionais, entre outras pessoas, elas podem ter um ponto de vista sobre o autismo, ou sobre o autista, mas e o autista? Ele pode ter um conceito próprio sobre si mesmo. Então a questão é, vamos tentar enxergar do ponto de vista deles mesmo. Enxergar como é ser um autista. Então para isso eu deixei vários pontos selecionados aqui, porque às vezes ocorrem certos equívocos, interpretações erradas que às vezes acontecem no âmbito familiar. Então vamos aos exemplos. Do lado esquerdo, Kelvin está usando camisa azul. Às vezes você pode ter algum tipo de impressão que seu filho é um pouco mal-humorado. Bem, mau humor pode ser muitas situações, mas eu só vou citar uma que é relacionada à rotina. Às vezes, quando, vamos supor, o tapete do banheiro, se você usa em casa, ele não está no lugar. Ele tem cabelo preto. Ou se a toalha de rosto, a toalha, se eles estão fora do lugar, E é pardo. isso também pode causar irritação também. Porque o autista ele vive Do muito lado de direito, rotinas. ele está usando camisa preta, da manga comprida e interpretando. Estou para a percebendo língua que meu de sinais. filho anda muito desanimado, muito triste e muito sério. Por que você chegou a essa conclusão? Será que é porque ele não dá muito sorriso? E quando dá sorriso, é aquele sorriso que não mostra os dentes, semelhante a esse? Agora vamos observar mais uma vez pelo ponto de vista do autista. Para essa situação, podem ser vários motivos. Muitos autistas podem ter dificuldade na expressão facial, para estar demonstrando o que sente através da expressão facial. E podem também ser ansiedade ou fobia social. Mais uma situação. Meu filho, eu tenho a impressão de que ele não gosta de conversar. Ele prefere ficar calado. Mas será que não é questão de falta de assunto para conversar? Ou talvez seja mais uma vez aquela preocupação em causar uma boa expectativa nas pessoas. Porque quando a pessoa se preocupa demais é que dá tudo errado mesmo. Às vezes pode ser isso, ansiedade, fobia social. São muitos exemplos que podem causar isso. Gente, importante, não sai do vídeo ainda. São 8 características que eu vou estar citando aqui. Ainda não completaram as 8. Fique até o final, porque ainda você vai conhecer mais a respeito de seu filho ou de seu amigo que é autista. Começa agora o quadro Dicas da Semana e a dica de hoje é sobre empatia. Exatamente o que é empatia? De maneira simples, empatia é você sentir a dor que outra pessoa está sentindo. Sentir se ela está feliz, você também consegue sentir isso. Vamos a um exemplo na prática de como é que você pode demonstrar empatia. Aparece Angelita do lado Existem direito. pessoas que são catadores de lixo. E possa ser que às vezes eles se cortem pegando em alguns objetos quando estão revirando o seu lixo. O que você pode fazer para ter empatia por essas pessoas, para sentir a dor delas? Em meu caso, eu fiz o seguinte. Peguei uma garrafa de plástico e coloquei vários objetos que cortam, como a navalha, por exemplo, que está aí mostrando Ela na é imagem. ruiva e está usando camisa azul, sem manga, E interpretando. pense bem, se você fizer isso, usar essa garrafa, ela é até útil para locais que não existem aquela reciclagem adequada e que você, às vezes, tem que misturar todo tipo de lixo, como metal, vidro, papel, assim, tudo naquela bagunça. Às vezes você também teve a impressão de que seu filho ele é extremista
no sentido de só ser 8 ou 80, certo ou errado, preto no branco, assim, só enxergar dois modos de visão. Isso pode ser comum também porque a obstinação, a inflexibilidade, essas características podem fazer parte também do autista. Alguns exemplos de frases extremistas são: bandido bom é bandido morto. Ou outra que é comum, que todos os ricos devem usar todo o seu dinheiro para estar fazendo atos de caridade e o que eles têm é para ser dado para todas as pessoas pobres. Mas, claro, eu não estou fazendo aqui nenhuma acusação de que algum autista tem esse conceito. São só exemplos aleatórios. Você deu comida para seu filho, mas ele rejeita a comida. Ele gosta de comer apenas poucos tipos de comida. E eu pergunto para você, seu filho está sendo ingrato? Está sendo fresco? Agora vamos observar o ponto de vista pelo diagnóstico DSM-5. Lá fala o seguinte: hiperreatividade. Autistas podem ter essa tendência para rejeitar certos tipos de alimentos, porque esses alimentos talvez sejam muito molhados, possam ser seco demais, podem ter atrito, eles podem talvez conter uma coloração que não seja agradável para o autista, pode ter muita mistura, assim, são diversas características, e para quem é autista, talvez isso vai estar causando algum tipo de desconforto sensorial. Seu filho, ele está no meio de uma conversa, ele interrompe quem está falando, ou talvez ele começa a falar bastante, ou ele não participa de uma conversa e começa a entrar do nada na conversa. E agora eu pergunto para você que é mãe, seu filho ele está sendo mal educado? Será que ele não sabe as regras sociais? Será que ele sabe que precisa olhar nos olhos das pessoas? Que as pessoas olham para ele esperando que ele fale? Que cada um tem sua vez de falar? Ele conhece essas pequenas regras sociais? Às vezes você tem a impressão que seu filho é cruel ou grosseiro porque ele tratou uma pessoa de uma maneira um pouquinho ruim. Mas agora tem aquela questão, a empatia. Pelo DSM, a gente tem dificuldade em interação social, em consequência também tem dificuldade em empatia, que é se colocar no lugar de outras pessoas. E se o autista trata mal a outra pessoa, será que ele tem a consciência de que aquela pessoa está se sentindo mal por isso? Será que ele consegue ter empatia nesse momento? Será que se ele não tem empatia, será que ele está sendo grosseiro ou cruel? Imagine agora que você vai abraçar seu filho, você vai beijar ele e ele rejeita, ou talvez ele não lhe abraça da maneira como você esperaria. Talvez você abraça ele e ele fica com os braços parados. E nesse momento você pensa: será que meu filho não gosta de mim? Vamos entender essa situação pelo diagnóstico. Vamos falar novamente sobre hiperreatividade. Hiperreatividade, ela está ligada com alimentos, conforme já falamos, mas ela também está ligada com o tato. Isso quer dizer que abraçar, beijar, topar, qualquer tipo de estímulo externo envolvendo o tato, talvez possa gerar algum desconforto no autista. E talvez no início ele não esteja reagindo bem a esses comportamentos, porque ele está se sentindo desconfortável. E também possa ser que tenha ainda mais outra coisa. Tem a questão da regra social. Como é que se abraça exatamente? Bem, para as pessoas que não são autistas é a coisa mais simples do mundo abraçar. Mas pra gente talvez exista dificuldades porque existem muitos passos. Não é só você chegar numa pessoa e abraçar. Tem toda uma regra, uma matemática de onde você coloca os braços, quem chega primeiro. Se já chega e já abraça assim a pessoa, já cheguei e já abraça, não, assim tem uma ordem, tem um comprimento com a mão direita, a mão esquerda no ombro esquerdo, do ombro direito, isso, no ombro direito, assim, é muita regra. E pro autista às vezes é complicado porque ele não sabe no início isso. Às vezes acontece que os pais eles têm sentimentos negativos, porque eles veem o comportamento que os filhos estão tendo e conforme o tempo vai passando, eles veem que eles ainda continuam. E talvez os pais achem que eles erraram em alguma coisa na criação dos filhos. Aí foi com esse objetivo que eu acabei criando esse vídeo de hoje, para mostrar que existem características
que talvez não sejam específicas do comportamento do filho de uma má criação que os pais deram, mas talvez tenha uma ligação do diagnóstico do autismo. E também tem outro motivo para eu ter criado esse vídeo. Eu queria que os pais aumentassem mais o amor que têm pelos filhos, vendo essas características. E se eu conseguir cumprir com esses dois objetivos, eu queria pedir a você para deixar nos seus comentários a sua opinião pessoal, se isso realmente lhe ajudou a você conhecer bem mais a seu filho. Me diz uma coisa, ó, saiu vídeo novo, eu não sei se você já conferiu. Ele fala das 10 vantagens que os autistas possuem. Confere lá que tá imperdível.